pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao segundo dia do Pesquisar. Eu gostaria já de antemão agradecer a presença da professora Silvia Casanova, dos pesquisadores Ana, Felipe e Júlia, que estão aqui hoje para abordar um pouquinho sobre o tema de iniciação científica, né? Esse tema que, para muitos alunos, ainda é um pouco desconhecido, um pouco difícil, né? Eu comentei ontem no nosso primeiro dia de evento que mais da metade dos inscritos no nosso evento são da turma de 2020, então esse agora vai ser o segundo ano deles, e às vezes o tema de iniciação científica pode ser meio nebuloso, não é uma coisa que eles estão muito familiarizados, né? Acabaram de fazer as disciplinas de metodologia da pesquisa, e o pesquisar tem justamente esse objetivo de aproximar os alunos da questão de fazer uma iniciação científica, tirar as dúvidas e motivá-los a fazer, apresentando todos os benefícios, vantagens, né? E essa questão foi justamente abordada ontem, no nosso primeiro dia. Inclusive, se alguém aqui tentou entrar ontem pelo Zoom, nós tivemos um imprevisto, nós pedimos desculpas por isso. Nós tivemos um problema de última hora e acabamos tendo que fazer no Google Meet, mas caso você não tenha conseguido assistir, esse evento foi gravado e vai ser disponibilizado bem em breve no YouTube do PET ADM. Então, fiquem tranquilos que toda a parte de benefícios de fazer uma IC, vantagens, a parte burocrática, bolsas, foi abordado lá e está gravado, então vocês não vão perder nada, tá bom? E, igualmente, a sessão de hoje está sendo gravada para vocês assistirem depois, recomendarem para os amigos. E é isso. Estamos aqui na terceira edição do evento, em 2021. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo a professora doutora Silvia Casanova, que é docente em metodologia da pesquisa, mas, na verdade, se a gente fosse mencionar o currículo dela inteiro aqui, ia ficar um pouquinho extenso, né? Mas, de antemão, bem-vinda, professora. Obrigado pela sua presença. E também está conosco os pesquisadores Ana Carolina Rodrigues, o Felipe Teixeira, e uma petiana de coração, Júlia Ferreira, que está aqui com a gente também, mas também é pesquisadora. E eles estão aqui justamente para falar da parte mais, vamos dizer, metodológica de fazer uma iniciação científica, né? Nós vimos a parte burocrática, como que se escreve no edital, como que acha um tema e tal, mas na hora de botar a mão na massa, né? Essas são muitas dúvidas que os alunos podem ter e justamente estamos aqui para isso, né? Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre como estruturar uma pesquisa científica, quais são os desafios que podem surgir com isso, e além da professora Silva, que vai explicar todos os desafios e, enfim, até dicas, né? Os pesquisadores estão aqui com a gente para dar o exemplo de vida deles, o que eles estão vivendo. A gente tem até pessoas aqui que, assim como a gente mencionou ontem, né, que uma das vantagens da iniciação científica é até começar uma carreira acadêmica. A gente tem aqui o Felipe, que está no mestrado já. Então, a gente tem aqui exemplos muito bons para estar dando consistência para o conteúdo. Então, a gente tem aqui algumas palavras-chave que foram extraídas das dúvidas que o pessoal mandou para a gente no formulário, e muitas delas são, como que eu acho o problema que a minha IC vai responder, quais são os objetivos que a minha pesquisa vai atender, como eu desenvolvo uma hipótese, como é que eu acho uma justificativa de pesquisa, qual metodologia eu vou seguir, né, um método quantitativo, qualitativo, enfim. Tudo isso eu tenho a honra de convidar a professora Silvia para estar abordando um pouquinho para a gente. Professora, fica à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito contente com essa iniciativa. Eu acho importantíssimo dizer que pesquisar na nossa universidade é uma das atividades principais, né? A nossa é uma universidade de pesquisa, e eu acho que no contexto da pandemia a gente sente bastante como as universidades de pesquisa são importantes, né? Como as pesquisas que estão sendo feitas, desde a busca da vacina até pensar respiradores, são importantes para enfrentar problemas e problemas que são prementes, problemas que nos afetam a todos e todas. Então, já comecei a falar do primeiro ponto, né, Matheus? Problemas. Todos nós que queremos pesquisar somos pessoas em busca de problemas. Nós queremos um problema para resolver, ou às vezes trombamos com um problema, como foi agora, né? Agora, os pesquisadores tiveram que todos se voltarem a um problema que estava nos atingindo a todos, né? Às vezes a gente tem dificuldade em pensar em um problema para além desses grandes problemas, mas todo problema ele é importante. Eu costumo dizer, né, brinco, que às vezes você está assistindo uma série e você tem, de repente, uma luz e você começa a pensar de um problema.
Vou dar um exemplo, né? Breaking Bad. Vocês lembram dessa série? De um professor, não é? Professor de química, se não me engano, que depois começa a produzir, a vender metanfetamina por conta de um problema que ele enfrenta de saúde, não é? Ali eu acho que tem um problema da imagem do contador e da contadora, porque vocês lembram que a esposa dele era contadora? Ninguém presta atenção nisso, mas a esposa dele era contadora. Então, quando eu assisti a série, eu fiquei pensando, olha aí a imagem que a contadora tem, porque ela era uma pessoa muito séria, muito honesta, que acaba tendo que se envolver com um processo de lavagem de dinheiro, por conta dessa atividade que ele desenvolve. Isso é para chamar a atenção que qualquer coisa que vocês fazem na vida, na verdade, tem ali envolvido uma oportunidade de pensar um problema e pensar um problema que tenha relevância. E aí a próxima pergunta é quais são os objetivos disso, né? Por que é importante eu entender qual que é a imagem social ou pública do contador e da contadora? Que tipo de perguntas eu posso atrelar a essa imagem pública do contador ou da contadora? O que justifica eu fazer um trabalho sobre a imagem pública do contador e da contadora e entender como ela é construída, por exemplo, em séries de TV? E como que eu vou estudar isso? Bom, aí vocês já viram que eu poderia estudar olhando várias séries de TV e como os contadores são representados nessas séries. Essa poderia ser uma pesquisa qualitativa, e o Matheus já colocou lá o dedinho nessa ferida, né? É quali ou é quant? Vocês vão dizer, Silvia, é verdade, eu ia ficar assistindo série, isso ia ser uma pesquisa científica? Ia ser uma pesquisa científica interessante e importante. Porque, voltando ao contrário, né? Justificativa para quem importa saber qual é a imagem pública do contador ou da contadora. Eu acho que se a imagem pública do contador e da contadora fossem melhores, fossem mais adequadas, fossem mais... melhor é ruim, né? Mas tem uma dissertação de mestrado que fala, né? Bem na foto, é um pouco isso, né? Se a contadora sai bem na foto, né? Mas, enfim, se ela fosse mais adequada, mais aderente ao que de fato a gente faz em contabilidade, talvez mais gente viesse fazer contabilidade, não é? Talvez as pessoas soubessem se elas são pessoas que têm vocação ou talento para contabilidade, ou seja, vocês já estão percebendo onde eu quero chegar, né? Uma das justificativas é que talvez as pessoas não escolham vocês vão preenchendo todas as caixinhas. Que pergunta que eu posso fazer? Eu posso fazer a pergunta de qual é, eu posso fazer a pergunta de como se constrói essa imagem, eu posso fazer a pergunta de por que essa imagem é assim. Então, esse qual, como, por que vão mudar de novo, talvez, a minha metodologia e, com certeza, vão afetar o meu objetivo. Por exemplo, a Bia, uma mestranda, que agora é mestre, né? A mestra acabou de defender esses tempos. Ela foi lá exatamente para isso, se contabilidade é coisa de mulher. E ela começou a perceber na revisão de literatura que ela fez que sim, a contabilidade ela tem uma imagem pública e nessa imagem pública constrói-se uma percepção da contabilidade como masculina e que isso acaba afetando a atratividade da carreira para mulheres. Vocês estão vendo como eu fechei o ciclo aqui da nossa conversa? Tudo começando com Breaking Bad, né? Com a série de TV. Mas tem outras coisas para falar sobre isso. Eu vou passar para a Aninha, para o Felipe e para a Júlia, para eles também compartilharem os desafios deles em responder esse ciclo aí, né, de etapas para fazer uma pesquisa. Sempre que passa tem que ter uma ordem, senão ninguém vai na bola, né? Vamos à ordem alfabética? Vocês topam, Ana, Felipe e Júlia? Pode ser? Sim, pode ser sim. Pode ser, sempre sobra para mim. Bom, gente, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que está aqui. Matheus, você quer que eu fale um pouquinho da pesquisa primeiro que eu fiz e falo dessas etapas? Como é que você prefere? Como quiser, se você quiser contar um pouquinho da sua pesquisa e depois exemplificar com tudo isso, fica à vontade. Tá, então eu vou começar assim. Então, assim, a minha pesquisa de iniciação científica, que depois virou meu TCC, eu pesquisei mulheres refugiadas que começaram a empreender. Né? E que o empreendedorismo foi a forma de se recolocar no mercado de trabalho no país em que elas pediram refúgio, né? Que no caso eram nos Estados Unidos. E aí, então, passando um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, esse problema de pesquisa para mim surgiu quando eu estava nos Estados Unidos uma vez e visitei um mercado somali
que tinha várias lojinhas num bairro somali, e eu fiquei pensando assim, como que essas mulheres viram empreendedoras? Como é que elas chegam aqui e falam, vou montar um negócio, né? Então, como é que acontece que na administração fala muito, né, o day one, nessas mulheres, né? Como é que acontece esse start empreendedor? Então, esse foi a minha primeira pergunta, né? Como é que isso acontece? E aí, uma coisa que é muito importante falar é que essa trajetória de problema, objetivo, hipótese, justificativa, metodologia, nem sempre é linear, né? Eu terminei a minha iniciação científica, eu colhi todas as entrevistas que eu precisava, e aí depois eu fui analisar no meu TCC, e eu ainda estou, agora estou no processo para publicar isso em alguma revista acadêmica, e a gente ainda está modificando a pergunta, a gente ainda está adequando as coisas, né? Então é um processo muito mais dinâmico do que a gente imagina, né? Então, se, sei lá, você chegou na sua justificativa, mas aí você percebeu que seus objetivos, as suas perguntas não se encaixam muito bem com os dados que você achou em campo, você tem alguns caminhos para seguir, né? Ou você pode seguir no fato de falar, não, aquilo que eu coloquei como hipótese não se aplica, ou você pode modificar e encaixar para que você consiga responder perguntas, né? Alguma coisa assim. E aí você. São sempre estratégias que você vai ter que definir junto com seu orientador, orientadora, para que vocês tenham algo que seja fluido, que seja fácil e interessante de ler também. Acho que é isso para começar. Júlia? Oi, gente, tudo bem? Então, só para explicar um pouco, eu acho que eu cheguei no meu tema de uma forma um pouco diferente do que a professora Ana chegou, né? E deu o exemplo dela. Então, eu vou só contextualizar vocês que basicamente eu cheguei no meu tema, eu fiz na área de contabilidade gerencial, para vocês entenderem. Basicamente porque eu gostava de contabilidade gerencial, mas não fazia ideia do que eu podia pesquisar aí dentro, sabe? Então, eu fui falando com vários professores, assim, que eu gostava. E aí, eles foram me ajudando, assim, a chegar num tema. Então, gente, só um segundinho aqui. Gente, desculpa. O pessoal veio me perguntar se precisava de alguma coisa aqui. Mas, enfim, eu cheguei no meu tema basicamente pelos meus professores. E eu acho que muita gente que talvez vá fazer iniciação científica chegue na mesma coisa. Acabe falando assim, gostei de uma matéria, assim, acho que queria aprender mais sobre isso, falei com o professor, ele me deu um tema, assim. E eu acho que aí fica muito mais difícil chegar nessas justificativas, porque talvez seja um assunto muito técnico que você não tenha tanta noção. E aí, nesse caso, o que eu aconselho a vocês é procurem um artigo que seja relativamente parecido com o que vocês estão fazendo. Porque por mais que isso seja algo que não vai ser exatamente igual, com certeza o seu trabalho tem que ser diferente, porque é outro trabalho. Você ter um artigo base te ajuda muito para você ficar revisitando, pensando, como essa pessoa fez e tudo mais. Então, fala com o seu orientador, procura um artigo que você possa usar de base, imprime ele e, assim, usa aquilo como um conforto, assim, para te ajudar, sabe? Então, acho que seria isso, minha dica para responder essas perguntas. E como a Ana disse, é algo meio não linear, então você vai ficar indo e voltando e construindo, e é normal mesmo, sabe? Sensacional. Felipe? Oi, pessoal, boa tarde, quase boa noite, tudo bom? Obrigado primeiro pelo convite do PET. Eu queria falar sobre duas coisas, né? Primeira, sobre a escolha em si da linha de pesquisa, ou do que você vai pesquisar durante sua graduação. Assim, até a gente começar a fazer o TCC, ou mais C, coisa assim, a gente já passou por várias áreas, né? Enfim, já tivemos contato com diferentes conteúdos do curso que nós estamos fazendo. Né? Eu, pelo menos, em administração, tive, né, uma quantidade muito grande de, pelo menos, tópicos gerais sobre vários assuntos, né, que envolviam marketing, finanças, um pouco de contabilidade, tópicos gerais de organização, gestão de pessoas, RH, operações.
e é normal, comum e esperado que a gente acabe se identificando, né, gostando mais de uma parte, de alguma área, e que geralmente até aquela disciplina que a gente vai um pouco melhor, né, durante o nosso curso, a gente fala, nossa, eu gostei de estudar operações, né, eu gostei desses modelos matemáticos que explicam a variação da demanda. Eu gostei de entender sobre marketing, gostei de entender por que o marketing, os 4Ps do marketing, como eles ajudam a definir. Enfim, eu gostei de uma parte, então eu posso começar a me encaminhar nessa direção. E eu posso procurar o Lattes do professor que me deu aquela matéria, o Lattes dos professores que estão naquela área. E aí a minha sugestão é, se vocês realmente se interessarem, vocês vão cada vez mais procurando sobre aquilo, se o interesse continuar, vai ser uma coisa natural vocês fazerem uma pesquisa naquela área, né? E vocês podem pedir sugestões para os professores sobre alguma coisa que ele queria estudar, e o professor vai saber que é um aluno de graduação vai ter uma base, vai ter que ter muita base teórica, e o trabalho vai ser um trabalho, de certo modo, mais simples do que um mestrando, é claro, né? Então, a gente acaba se encontrando. E uma coisa importante nisso tudo é que nenhuma decisão é eterna, tá? Então, se vocês acabarem fazendo uma IC ou um TCC em uma área, depois descobrirem que vocês não gostam dessa área, é super normal também, é super comum também. Então, vocês mudam depois, tá? Ninguém é obrigado a ficar em alguma coisa que eles não gostam. E justamente serve para isso fazer uma IC, fazer um TCC. Vocês terem contato com as coisas que orbitam a vida acadêmica, e depois vocês falam, eu quero isso, quero continuar nisso, ou eu não quero continuar. Escolher por continuar e por não continuar tem a mesma validade, tá? Eu mesmo fiz meu TCC em marketing e descobri que não quero continuar com marketing, eu quero ir mais para a gestão de pessoas, né, ou gestão de pessoas em organizações. Então, isso é normal. Um outro aspecto que quero comentar, né, eu não conheço a Júlia, mas eu conheço bem a Ana e a Silvia, claro, que foi minha orientadora, e tem um perfil muito, né, muito visível na pesquisa como um todo, que é essa interdisciplinaridade, né, e, aliás, também a interinstitucionalização, pessoas de outros institutos conversando com a gente. A Aninha não comentou, mas ela fez a graduação dela na Unicamp, e ela fez o IC dela na USP. Né? E não há nenhum problema nisso, é ótimo, porque nós temos uma troca de saberes. Eu sou formado em Química, aí depois eu mudei de ideia, fui para administração. Na administração conheci economia solidária, que tem mais a ver com economia do que com administração, e fiz minha IC como professora da contabilidade. E tá tudo bem, né? A gente tem esse contato com outras áreas, e só enriquece o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Então, acho que isso também é muito válido, né? Quando nós estamos fazendo uma pesquisa acadêmica, não bloqueiem a possibilidade de conversas com outros grupos, tá? Vocês, invariavelmente, vão acabar pertencendo a um certo grupo de trabalho. No caso da Silvia, é o Generas. Cada pesquisador geralmente tem um grupo de trabalho que ele reúne. Mas é também esperado que os alunos que fazem parte desse grupo busquem outros que eles também têm interesse. Por que não fazer parte de mais do que um? A Silvia já está fazendo a propaganda dos Generas no chat, tá, pessoal? Então vamos lá, que é um grupo muito bom. Então é isso, tá? Não esqueçam que a interdisciplinaridade é um fator fundamental. Acho que não há pesquisa de qualidade feita sem a interdisciplinaridade, sem conversar com outros tópicos, né? A Silvia também é mestre nisso, a gente conhece, né? Ela conhece pessoas, né, de vários institutos e faculdades do Brasil todo, e a gente coopera aqui e ali, cada um contribuindo com o seu saber. Acho que por enquanto é isso. Sensacional, Felipe, muito legal. Para quem está aqui acompanhando, vocês viram que a professora Silvia colocou vários links interessantes. Eu assino muito embaixo do que a Júlia falou, né? A buscar artigos relacionados ao tema que você está querendo fazer é muito interessante. Ler também o resumo e a conclusão para ver o que aquilo fala e aonde aquilo chegou, né? Mas no meio disso tudo, a gente tem um problema de pesquisa e nós às vezes desenvolvemos hipóteses, né, para solucionar aquele problema. Professora Silvia, você, enquanto docente, o que você diz para a gente sobre essas hipóteses? Esse é um nome que tem tanto problema, né?
A gente falou lá do problema, vou voltar a ele, né? O problema, em geral, é uma pergunta, né? A hipótese seria uma resposta provisória a essa pergunta. Mas é muito interessante pensar que, se ela é uma resposta provisória a essa pergunta, eu preciso conhecer exatamente o que a Júlia falou, seja trabalhos anteriores sobre aquele tema, para poder construir essa hipótese. Essa hipótese eu posso até ter uma intuição, uma percepção, mas ela é muito baseada, além da minha intuição, da minha percepção, da minha observação, da minha vivência, nos trabalhos anteriores sobre o tema. Por exemplo, a nossa hipótese, quando a gente fez uma primeira pesquisa sobre a imagem do contador, é que essa imagem era negativa, ou seja, a sociedade tinha uma percepção negativa sobre o contador. Então, essa era a primeira hipótese, baseada na literatura anterior, que exatamente olhava como o contador era retratado em diversos filmes, séries, novelas, livros, e percebia que ele era retratado de maneira negativa. Inclusive, num aspecto que nos interessava muito, que era a ética, né? Deu o exemplo da Breaking Bad, a esposa, né, dele, que lava o dinheiro para ele. Vocês já viram que tem um problema ético aí grave, não é? E, em geral, muita gente poderia, na nossa percepção, associar isso, mas a gente encontrou na pesquisa que foi feito o contrário, que o contador ele tem uma imagem pública positiva. Então, o problema da escolha da carreira de contabilidade não é que a imagem seja negativa, é que a imagem é ligada aos números, é ligada a coisas burocráticas. Gente, eu não estou querendo estragar a contabilidade para vocês, não. Essa é a imagem, não é o que a contabilidade é, tá certo? É ligada a coisas burocráticas, em geral, não é percebida como criativa, e não tem nada a ver com a carreira, não tem nada a ver com a carreira isso. Quer dizer, a imagem está descolada do que a carreira é. Uma pesquisa interessante a fazer depois é por que é assim, por que essa imagem é construída dessa maneira. Então, a hipótese seria isso, seria uma resposta provisória. Por exemplo, a ideia de que a imagem pública do contador ela é negativa, né? É provisória. Uma outra questão é que, geralmente, a hipótese tem que ser possível de ser mensurada. Então, tem que poder atribuir uma relação entre variáveis e eu vou ter que poder dizer em que direção essa relação vai. Vocês viram que eu falei que as pessoas vão avaliar a contabilidade negativamente, né? Estou estabelecendo uma relação, mas eu tenho um problemão, e o Felipe lidou com isso no trabalho de TCC dele, que é tentar mensurar a percepção das pessoas sobre alguma coisa. Né? Marketing tem muito a ver com percepção, né? Como é que você mensura essa percepção das pessoas? E aí você tem um problemão, que é pensar como é que eu vou mensurar a percepção das pessoas sobre a contabilidade para poder dizer se ela é negativa ou se ela é positiva. E isso, pessoal, hipótese, vai estar ligada à pesquisa marcadamente quantitativa. Por exemplo, a pesquisa que eu faço baseada num questionário. O Felipe fez um questionário no TCC, né, Felipe? Essa dissertação que eu coloquei para vocês foi um questionário também. Ele ficou lá na Paulista, passando um fotoquestionário, é muito interessante a metodologia que ele usou, em que as pessoas associavam aquelas imagens que ele mostrava, e ele respondia, então ele aplicava o questionário, aplicou em vários pontos da Avenida Paulista, para aí poder construir essa percepção, porque construir percepção com base em questionário, vocês já viram que você precisa pensar muito bem como vai, né? E aí, esse fotoquestionário é que permitiu ele dizer se a imagem pública era negativa ou era positiva, e em que dimensão, por exemplo, se era ligada à ética, se era ligada à capacidade de trabalho, se ela era ligada à criatividade, em que dimensão ela era positiva ou negativa, e se havia diferença entre homens e mulheres, por exemplo. Então, vocês estão vendo só quantitativo, está certo? Agora, a Ana, ela não fez uma pesquisa quantitativa, ela foi lá conversar com mulheres, ela foi entrevistar as mulheres. Nas pesquisas como a que a Ana fez, a gente não fala em hipótese, a gente fala em proposição, né? É diferente, porque não vai haver variáveis, a Ana não estava medindo, ela estava se informando, conhecendo, compreendendo as experiências dessas mulheres, para dali ela poder fazer análise e interpretar essas experiências. Vale muito depois ler o trabalho da Ana, eu estou torcendo para que logo ela publique, porque é interessantíssimo, porque um aspecto forte foi a cultura, né? Essas mulheres que no país delas, muito provavelmente, elas não empreenderiam, estavam empreendendo em Minnesota. Então, o que trazia da cultura delas, né, que elas podiam aplicar, né, que elas podiam usar para empreender em um país completamente diferente, inclusive culturalmente. Não vou dar spoilers, porque vocês vão ter que ler o artigo da Ana, tá certo? Então, vocês vão ter que esperar.
Isso que eu queria chamar a atenção. Então, duas coisas. A hipótese está mais ligada à pesquisa quantitativa, a proposição mais ligada à pesquisa qualitativa. A hipótese passa por tentar estabelecer uma resposta provisória para uma pergunta, e essa resposta provisória é estabelecida com base em trabalhos anteriores, não só na nossa percepção, na nossa intuição. E a hipótese, ela passa por variáveis e mensurações. Eu tenho que pensar que variáveis e como que eu relaciono essas variáveis vão ser mensuráveis, por isso pesquisa quantitativa, enquanto a proposição, na verdade, também é uma resposta, né? Mas é o que eu proponho. Por exemplo, a Ana podia dizer que a oportunidade as oportunidades que essas mulheres encontravam para empreender estavam muito vinculadas à cultura delas. E aí essa proposição guiaria a pesquisa dela, percebe? Pessoal, se não ficou claro, vocês me cutucam que eu explico, tá? E eu queria jogar uma pergunta no chat para aquecer, porque o pessoal está muito quietinho, eu não gosto de gente quieta. Quantas pessoas, se puderem colocar sim no chat, pensam em fazer iniciação científica? E quantas pessoas, que puder colocar um T, estão aqui por conta do TCC? Pode ser, pessoal? Vamos usar esse chat, vamos lá. Sensacional, gente. Aproveitem, porque quem estava ontem viu que a professora Raquel, né, que mencionou, ela é vice-presidente da comissão de pesquisa, ela disse que um dos principais motores para você começar a sua IC é ter uma matéria de metodologia de pesquisa, e a professora Silvia é justamente docente dessa matéria. Então, aproveitem para fazer suas perguntas. Se quiserem também comentar uma ideia de tema que vocês têm, por que não? A gente está aqui justamente para conversar. Aproveitem essa oportunidade. Um ponto abordado ontem também, professora, foi a questão de encontrar grupos de pesquisa dentro da FEA. Se você quiser falar um pouquinho sobre o Generas, de que você faz parte, seria muito legal também para o pessoal saber um pouquinho, convidá-los a participar também, porque não, fique à vontade. Eu vou falar um pouquinho e vou pedir para a Ana e o Felipe complementarem, porque o Generas, ele é co-construído, co-gerido, né? Ele é co-coordenado, os processos são todos processos horizontais, não existe hierarquia, essa é uma primeira característica do Generas. Então, isso que eu queria primeiro falar sobre o Generas, quando ele é criado, ele é criado dessa maneira, ele segue dessa maneira até hoje. E nosso foco são questões ligadas a gênero, raça e sexualidade no ambiente de negócios. A gente, às vezes, se dedica um pouco mais à contabilidade, mas, na verdade, a gente está olhando para a gestão como todo, negócios como todo. Vou passar para a Ana e para o Felipe para eles continuarem falando dos Generas, tá, gente? Tá, eu vou falar então. Uma coisa importante também sobre essa coisa de grupos de pesquisa, igual o Felipe falou, é muito importante que vocês. É muito legal se vocês conseguirem achar professores da FEA que pesquisem coisas que vocês querem, mas vocês não precisam se limitar a isso, né? Então, por exemplo, sei lá, nessa coisa louca de lives, palestras, pô, participei de uma palestra e tinha um professor, uma professora da Federal do Pernambuco, eu gostei muito do que ela pesquisa, gostaria de pesquisar também. Você pode entrar em contato com essa professora, pesquisar se tem possibilidade de fazer iniciação científica com ela, se é possível ou não. E o outro ponto, que acho que é bem legal de falar também, é que fazer iniciação científica não é excludente de fazer um estágio, né? Vocês estão na graduação e a gente não precisa tomar essa decisão de que quero carreira acadêmica ou quero ir para o mercado, né? A gente pode testar as duas coisas, e foi o que eu fiz. Né? Enquanto eu fiz iniciação científica, eu fiz uns 3 estágios em automobilística, eu fiz em empresa de tecnologia, eu fui para o Japão fazer estágio e também fiz a pesquisa, né? Então, tipo assim, a gente tem que usar o nosso tempo da graduação para testar as possibilidades, né? E a pesquisa é uma delas, né? É importante isso. E aí, só falando um pouquinho do Generas, igual a professora Silvia falou, é um grupo co-construído e a gente tem vários projetos. Tem alunos de iniciação científica, tem alunos de mestrado, de doutorado, pós-doutorado. Eu já me formei, estou no grupo, porque agora eu estou prestando mestrado, né? Porque aí eu decidi seguir carreira acadêmica. Mas também tem projetos de extensão, então se inscrever para editais. Por exemplo, a gente tem um edital agora que a gente vai fazer um curso para mulheres empreendedoras periféricas, de comunidades que são próximas à USP, né? A São Remo e a 1010. E aí, a gente quer futuramente que os dados dessa pesquisa, né, que essas mulheres
que os dados desse curso se tornem uma pesquisa acadêmica também, para que a gente consiga falar academicamente qual foi o percurso dela, quais são as dificuldades dela enquanto empreendedoras e tudo mais, né? Então, acho que é muito de procurar, ter a curiosidade e não ter vergonha de procurar as pessoas, de procurar os professores, perguntar e seguir nesse fluxo, assim. Assim, acho que a gente tem que lembrar que o professor é um ser que não responde e-mail rápido, né? Então a gente tem que estar insistindo algumas vezes para responder e-mail. A Silvia mesmo, eu achava que ela me odiava porque ela não respondia meus e-mails. Brincadeira, Silvia. Porque é isso mesmo, né? O professor realmente está cheio de atribulação, mas se a gente conhece o professor, a linha de pesquisa, e a gente sabe que o professor é uma pessoa que está interessada em construir o seu grupo e, enfim, a gente sabe que a gente está no caminho certo e podemos insistir que uma hora ou outra a gente encontre um caminho legal, um caminho válido. O grupo de pesquisa, como eu comentei, todo professor faz parte de um. Se não é ele que criou o grupo de pesquisa, ele faz parte de algum, tá? Porque isso é invariável. Qualquer professor que faça pesquisa, que é o caso de todos os professores da USP que fazem pesquisa, faz parte de algum grupo de pesquisa, né? Se vocês jogarem no Google, eu joguei agora no Google, um grupo de pesquisa FEA, vai aparecer um monte. Mas nem todos estão lá, tem outros, né? Então, como eu falei, entrando no Lattes dos professores, né, no currículo deles, vocês vão encontrar os grupos que eles fazem parte, entre em contato com eles, explore um pouco, né? Porque de algum modo vocês vão conseguir encontrar algum que tenha sentido para vocês. Agora, o que eu ia falar? Eu ia comentar sobre... E agora me fugiu agora o que eu ia comentar. Assim, que a USP, né? Não sei se vocês tiveram esse contato, talvez na aula inaugural de vocês, ou em algum momento, que a USP funciona naquela lógica do tripé acadêmico, né? Eu sou um grande defensor do tripé acadêmico. Eu acho que ele faz muito sentido, ele é muito importante. A gente fala de universidades públicas. O tripé acadêmico é de ensino, pesquisa e extensão. Na minha opinião, as pessoas podem discordar de mim, sem problema, mas na minha opinião, um aluno que está na USP ou em qualquer outra universidade pública, ele tem quase um dever moral de ter um contato, nem que seja fino, né, rápido, por cada um desses três aspectos, né? O ensino, nós invariavelmente temos, né, contato, porque nós passamos 4 anos sentados numa sala de aula, ou agora em casa, assistindo um monte de aulas. Agora, tem os dois aspectos, né, que a gente tem que ir atrás, que é a pesquisa e a extensão universitária. E isso é feito com iniciativa própria. Mas, como eu falei, o que não falta na USP são grupos de pesquisa que vocês podem ter em contato para começar a fazer alguma coisa um pouco além da sala de aula. Então, busca de grupos de pesquisa. Vai no Lattes, procura os professores, manda e-mails para os professores, se eles responderem, insistem nos e-mails, mandem e-mails para mestrandos do professor, doutorandos do professor. O Lattes tem todas as informações. Vão atrás, que vocês invariavelmente vão encontrar algum que é interessante, que faz sentido para vocês. Vão atrás de outros programas, né, que a USP oferece, programas de extensão acadêmica, entidades universitárias. A FEA é cheia de entidades universitárias, então tem a FEA Júnior, a FEA Social, tem a Liga de Mercado Financeiro, tem, enfim, né, incontáveis entidades, ELAB, Empreende Sim, enfim, né, tem muitas entidades que vocês também vão encontrar alguma que faz sentido para vocês. Vão atrás, é importante. Sensacional. Reiterando que, às vezes, caso o pessoal tenha interesse em conhecer todos os grupos de pesquisa, lá no site da FEA, na aba Pesquisa, tem a parte grupos de pesquisa que tem dos 4 departamentos, Econo, ADM, Atuário e Conte, e tem bastante grupo. Eu faço parte de um deles também e a experiência é bem legal. Professora Silvia, você quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para a próxima etapa? 2 coisas, Matheus. É legal conhecer os grupos de pesquisa. Na FEA são vários, essa dica que o Matheus deu é forte, mas tem grupos de pesquisa fora da FEA também, em todas as unidades. A Ana, eu sei que está participando de um lá na FEFELESH, e também é super legal se envolver com isso, sabe? Atravessar, agora não pode atravessar, que não está podendo ir lá
Ai, fiquei triste agora. Mas quando puder, né, atravessar a rua para ir para outras unidades e conhecer outras possibilidades para além da FEA, tá? A Faculdade de Educação tem cursos muito legais, e essa é outra coisa, porque eu estava vendo aqui a pergunta e a preocupação da Laís, tá? Inclusive, agora na contabilidade mudou, tá? Nossa disciplina está indo mais para frente na grade. Eu, pessoalmente, achei isso um erro, porque uma das questões da disciplina no começo da grade era fomentar o interesse pela pesquisa. Mas, em geral, houve uma avaliação de que isso deveria estar mais perto ao fim do curso, que é quando as pessoas têm que arrumar-se com os seus TCCs, né? Bom, então vai ter essa mudança. Mas a dica fica para vocês é a seguinte, tem vários cursos rodando por aí com mulheres maravilhosas, como Rosana Pinheiro Machado, Débora Diniz, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Está bombando de cursos de escrita acadêmica. A FEFELESH também tem cursos, são cursos livres que a FEFELESH oferece, que valem muito a pena, pessoal. Então, vocês estão numa universidade que é o universo, né? Tem muita coisa para quem quiser sair atrás e perguntar e procurar. Então, vale a pena e vocês vão conseguir uma excelente formação. A gente ensaia, né, de quando em quando fazer um cursinho mais tipo YouTube, né, mais assim, livre, então quem sabe a gente faz, mas agora com a Rosana Pinheiro Machado tendo feito, eu fiquei meio tímida, tá certo? Porque o dela tá maravilhoso, tá assim, quase difícil concorrer, e eu queria só mostrar uma coisinha, isso que o Felipe tá falando, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só ver se eu consigo compartilhar. Apareceu a Débora Diniz? Essa mulher é muito legal. Apareceu para vocês uma tela com o Instagram da Débora? Júlia, confirma aqui, apareceu? Para mim, não. Deixa eu parar a minha aqui. Deixa eu tentar de novo. Compartilhar, que dificuldade. Vou tentar de novo, hein? Mas se eu não conseguir, depois eu conto para vocês, coloco aqui no chat, né? Eu acho que deu certo sim, professor. É que aquela hora, como estava do Matheus também, a gente estava vendo a dele. Mas se colocar de novo, aparece. Apareceu? Agora sim, Débora Diniz. Essa é a Débora Diniz, ela faz o que ela chama de banquinhas, aqui é um dos vídeos das banquinhas, e nessas banquinhas ela responde dúvidas, vale muito a pena. Eu sou fãzíssima dela, então é uma pessoa que eu sigo e que eu acompanho. Esse é o curso da Rosana Pinheiro Machado, né? E vocês estão vendo que é um curso de escrita acadêmica, mas eles vão responder várias questões sobre escrita acadêmica, inclusive o que é um texto, sabe? Se você usa voz ativa ou não usa voz ativa, né? Então tem muita coisa boa aqui, e vai falar sobre problema, vai falar sobre aspectos formais, né, que perseguem a gente, mas são importantes também. E, por último, eu queria falar, o Felipe já falou algumas vezes no Lattes, está aparecendo o Lattes para vocês? O Lattes é uma base de currículos que tem o currículo de todo pesquisador, toda pesquisadora brasileira. Quem não está no Lattes, assim, está com alguma questão, né? Então, se vocês jogarem o nome aqui, se vocês quiserem me sugerir, tem até alguns que já estão aqui, né? Vou pegar esse aqui, Sandra Maria Cerqueira da Silva, vamos procurar o nome da Sandra, né? Vai ver a vida da Sandra, tudo que ela fez, de onde ela é, que doutorado ela fez, tudo, a fotinho aqui da Sandra, tá certo? Tudo que vocês quiserem. Então, eu quero conhecer melhor a Sandra, lembrando o que a Ana falou. Eu posso, de repente, escrever para a Sandra e falar, Sandra, eu estou querendo pesquisar raça e gênero, você toparia se envolver num projeto de pesquisa comigo? E é isso mesmo que a gente faz, a gente pergunta e às vezes a pessoa fala, vamos embora, tá vendo? Vocês estão vendo qual que é o doutorado da Sandra. Se vocês olharem aqui em cima, olha, vou querer saber, a Júlia não falou que é importante ler uns artigos, vou ver o que a Sandra andou publicando. Aqui, olha, Nenhum Saberá Mesmos. Essa é a revista e esse é o título, olha aqui. A questão de gênero e raça no progresso em carreira e no mercado de trabalho. Será que me interessa olhar para isso? Se me interessar, eu vou ler, vou conhecer a Sandra, lendo a Sandra, depois eu posso entrar em contato com a Sandra. Isso vale para quem vocês quiserem, quem vocês pensarem na nossa área, vai ter um currículo ali. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente vocês vão ver que um desafio é encontrar esse orientador, né? Que a Júlia já tem uma dica, que às vezes é você pegar um professor que você gosta, uma professora que você gosta, que você tem afinidade, que você gostou da aula da pessoa, aí você vai lá conversar com ela, né?
Mas aí o Felipe já lançou, mas pode ser da FEA, pode ser da Unicamp, pode ser até de um lugar, uma outra universidade fora. Então, o que eu estou falando é joguem o nome de uma pessoa que vocês gostaram de ler um artigo, que vocês viram uma apresentação e gostarem, joguem e vão atrás, porque, em geral, pesquisadores gostam de pesquisar. E quando chega uma proposta de pesquisa, a gente pode demorar para responder, né, Felipe? Mas a gente responde, a gente acaba que responde, porque a gente não consegue, sabe? Quando vê uma ideia de pesquisa, uma pessoa querendo fazer pesquisa, a gente vai acabar respondendo, vai acabar achando um jeito, vai acabar se envolvendo. Era isso que eu queria mostrar, Matheus, só para as pessoas saberem como fazer. E vocês podem lá no Lattes pesquisar por tema. Eu posso, ao invés de colocar nome, colocar um tema lá. A Júlia falou, se não me engano, contabilidade gerencial. A Ana falou empreendedorismo feminino. Ou eu posso jogar, por exemplo, mulheres refugiadas. E aí vai aparecer quem está estudando mulheres refugiadas. Então, é muito legal. É meio que uma rede, um Instagram, um Facebook acadêmico, por assim dizer. Então, eu vou encontrar lá com quem eu quero da MET. Não sei se está certo, eu devo ter confundido todas as redes, né? Mas é mais ou menos isso, entendeu? Mas ficou ótimo e muito bem explicado. E só abrindo aspas aqui do professor Daniel que falou ontem, o professor tem muito problema de pesquisa a ser respondido. Então, juntem aos professores, que problema é o que não falta. Mas, enfim, gente, uma vez falado do projeto em si, na hora de estruturar uma EC, existem aqui novas palavrinhas-chave que todo pesquisador, de um jeito ou de outro, vai acabar confrontando. A introdução, a revisão de literatura que vai embasar esse processo, a metodologia de pesquisa adotada, analisar os resultados obtidos da metodologia, né, da pesquisa em si, da ida para o campo, o que você conclui desses resultados e, por fim, as referências, né? Tipo, até uma parte mais técnica, ABNT, APA, enfim. E aí, se os pesquisadores quiserem contar um pouco como que foi para eles fazer essa parte mais técnica mesmo da IC, darem dicas, enfim, fiquem à vontade. Perdão, na ordem alfabética, né? A Ana, se ela quiser começar, fica à vontade. Ou quiserem passar para outra, para a professora também, à vontade. Então, vamos lá. De novo, não é uma coisa linear, né? Então, você vai chegar ali na metodologia e você vai falar, putz, mas aí, sei lá. Ou você chega na análise de resultados e vai falar, tá faltando literatura para eu explicar o que eu estou analisando aqui, né? Então, uma coisa muito importante é que todos esses pontos, eles têm que estar conectados. Porque quando você chegar lá na sua conclusão, você tem que retomar tudo isso e as coisas têm que fazer sentido, né? Então, é muito importante isso. E a outra coisa também que é importante é que você não vai escrever a introdução e ela vai ficar pronta, depois você vai escrever a revisão de literatura e ela vai ficar pronta. Você vai escrever um pouquinho de cada, e depois você vai voltar e você vai revisar, e você vai mudar. E aí você vai mandar para o orientador e vai modificar de novo, e vai ter mais coisas para colocar e para tirar e tudo mais, né? Mas o máximo de foco que você tiver em algumas coisas é importante. Por exemplo, se em algum momento da pesquisa, por exemplo, primeiro aqui, se você está escrevendo o seu TCC, a sua iniciação científica em inglês, você não precisa necessariamente usar a BNT. Porque, e aí depende, lógico, do que a universidade vai exigir e tudo mais. Mas, por exemplo, na Unicamp, o que eu fiz? O meu TCC foi escrito em inglês, no formato de artigo, já para publicar. Então, como eu ia publicar em revistas não brasileiras, não falantes de português, eu não precisei usar a BNT, e eu tive que escrever tudo já no formato APA e referências APA, né? Se você vai escrever em português e você pretende publicar talvez em uma revista brasileira, já vai fazendo, estruturando pelo menos as referências no formato ABNT para facilitar lá na frente. E aí o outro ponto muito importante das referências é que é um negócio chato de você fazer, mas ela é muito importante, porque vai chegar lá no final, tudo vai ter que estar referenciado. E aí você colocou um trecho lá que você não lembra de onde veio, vai ser um segundo trabalho de procurar de onde veio, como que era, não sei o que e tudo mais. Então, eu recomendo que se vocês forem fazer iniciação científica, conforme vocês forem fazendo, já ganhem conhecimento de ferramentas para te ajudar nisso, né? Então, tem várias. Tem o Mendeley, que é
é um site que você vai colocando as suas referências, e aí depois, se você quiser mudar o formato, ele já vai mudar automaticamente. Tem o Zotero, que é muito legal, que ele é livre para usar, você pode conectar com o seu Google Drive. Tem o EndNote, tem várias ferramentas para te ajudar nas referências bibliográficas, né? Então, mantenham isso em mente. As referências, a gente não dá valor, mas quando a gente está no finalzinho, você já está cansado, e aí ferra tudo, porque você não tem mais paciência para fazer, né? E a metodologia é outra coisa, acho que são coisas muito importantes, assim, porque é muito importante que um pensamento para você ter quando você estiver escrevendo sua metodologia é: se alguém lê isso hoje, por exemplo, se a Júlia lê minha pesquisa hoje, ela vai conseguir replicar todas as etapas? Então, a metodologia também é outra coisa que a gente fala assim: ah, mas eu fiz isso, eu fui fazendo. Mas não, é importante que a gente senta e escreva tudo para que ela consiga ser replicável, para que a outra pessoa que está lendo consiga entender como é que foi feito, todas as etapas, a coleta de dados e tudo mais, e que vocês contem as dificuldades também. Então, por exemplo, para mim, então eu tive um período de pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, e aí eu fui entrevistar essas mulheres somalis refugiadas nos Estados Unidos. E para mim, ganhar a confiança delas foi algo extremamente difícil, porque eu era uma pessoa não americana, de outra cultura, não somali, tentando perguntar sobre como elas lidavam, por exemplo, com o dinheiro delas, né? E aí existe um choque cultural muito grande. Então, isso me demorou quase 2 meses para que eu conseguisse que a primeira mulher somali aceitasse ser entrevistada por mim, né? Então, e eu descrevi isso na metodologia também, das dificuldades de choque de cultura e tudo mais, porque isso atrasou os resultados, e da outra percepção também nos resultados que eu coloquei, né? Então, é importante que a gente tenha atenção a cada uma das etapas, né? Para a gente não negligenciar nenhuma. Acho que, em resumo, é isso. Muito bom. E você, Júlia, qual fase foi mais desafiadora para você? O que foi mais fácil? Que dica você sugere para as pessoas na hora de estruturar toda essa rodinha que a gente tem aí da estrutura da IC? Ai, gente, vou dar algumas dicas para vocês, porque acho que são coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu fiz a minha IC. Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, se é a sua primeira pesquisa científica, que eu demorei um pouco até entender isso daí, é que é muito diferente você escrever um texto de iniciação científica, tipo de uma redação da FUVEST ou de qualquer outro texto que você já escreveu na sua vida. Tipo, antes você estava acostumado a fazer um texto e você ia ter uma estrutura, começo, meio e fim. E como a Ana falou, e o Felipe, todo mundo mencionou, tipo, você não vai terminar esse texto em um dia, você vai fazer um texto que você vai ficar mudando toda hora, você vai acrescentar coisas. E às vezes você começa pelo meio e às vezes você vai ir para uma outra etapa, então você... Em geral, a introdução eu fiz na minha metade da minha IC, então assim, eu acho que você condicionar seu cérebro a isso exige um pouco de treino, sabe? Que nem treinar redação na flash, você precisa ir treinando. E uma dica que eu dou que me ajudou bastante foi assim: eu fiz o sumário da minha iniciação científica com o meu orientador, então eu já tinha noção de como ela ia ficar assim, por inteiro. Então, ia ter introdução, aí no referencial teórico eu ia falar de tal teoria, tal teoria, tal teoria. Aí depois ia ter uma parte de metodologia, conclusão, enfim. Estruturei um pouquinho mais específico do que tá a roda aí. Eu ia preenchendo, assim, num Word, né? Mas às vezes quando eu tava nesse estado de estar travada, de tipo, cara, sei lá, querendo ligar a parte lá do começo com a parte do fim, eu abri um Word à parte e eu escrevi um textinho sobre isso. Então, por exemplo, eu teve uma hora que eu tive que falar da teoria neoclássica das firmas, né? Uma coisa que a gente aprende na fé. Só que assim, eu não sabia o que eu botava de lá. Então, eu peguei vários artigos que falavam sobre isso, fiz um texto sobre teoria neoclássica, e aí depois eu fui cortando o que fazia sentido para mim ser, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito quando você tá travado, porque realmente é um processo que a gente não tá acostumado a fazer, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. E, tinha mais uma coisa que eu queria falar. A Ana ficou falando de referência, e, gente, eu apanhei muito pra fazer referência, sério. Tipo, eu não eu procurava norma, eu tava completamente perdida, né? E aí uma coisa que me ajudou bastante, talvez seja algo que vocês já saibam, mas não sei, eu não sabia e me ajudou, então eu vou mostrar pra vocês.
Matheus, posso compartilhar minha tela rapidinho? Por favor, vou dar um stop aqui. Beleza. Ó, vocês estão vendo minha tela, gente? Estamos. Beleza, então aqui eu pesquisei qualquer coisa, tá? Só no Google Acadêmico, que é onde você acha vários artigos, né? Muito bom. E, enfim, qualquer artigo que você vem aqui, se você vem nessa aspinha aqui do lado, ó, citar, ele te dá aqui, ó, esse NBR é a BNT. Então, você só precisa, tipo, copiar e colar na sua referência. Então, assim, isso me ajudou muito, porque, por exemplo, que nem eu falei, eu fazia esses textinhos às vezes, né? E aí eu usei um artigo só para dar uma lida e tudo mais, mas eu usei ele. Então é importante você colocar no seu referencial. Então eu já, tipo, abri o artigo em outra aba aqui, li o que eu tinha que ler, e no momento eu já pegava a referência, copiava, colava e deixava lá no meu tópico do sumário de referencial teórico. Porque aí eu, tipo, tinha certeza que eu não ia perder nenhuma referência, sabe? Então, fica aí a dica de vocês. Quando eu descobri que eu não ia precisar fazer todas as referências dos artigos que eu peguei do Google, que era só copiar daqui, eu fui uma pessoa muito feliz. Então, fica aí a dica, gente. E o aplicativo que a Ana falou, o Mendeley, eu também acho ele muito bom, porque eu baixei o desktop dele, né? Eu não usei tanto, mas você tem como grifar. E, por exemplo, uma coisa que eu acho legal do Mendeley. Ai, Matheus, vou compartilhar de novo minha tela. Achei que eu já tinha acabado, mas Fique à vontade. rapidinho, que eu só acho uma coisa legal. O Mendeley, ele é explicativo, né? Ah, já tá mandando fazer a atualização. Mas, enfim, e o que você pode fazer é colocar vários artigos em formato, tipo, você baixa e você coloca em formato PDF. E aí, por exemplo, tinha uma parte que eu queria lembrar que falava de institucionalização. Deixa eu pensar uma coisa mais fácil. Tá. Por exemplo, contabilidade. Assim, teve um texto uma parte do meu referencial que eu falei, nossa, essa parte aqui, tipo, eu acho que eu queria complementar mais alguma coisa. Achei que eu queria achar esse artigo de novo. Só que você já leu tanto artigo que você fica, gente, de onde era esse artigo? Se você salvou seus artigos em PDF no Mendeley, você consegue pesquisar aqui. Ele busca as palavras-chave, tipo, em todos os artigos que você tem salvo. Então, é uma boa quando você tá também, tipo, procurando o artigo. Você tá, meu Deus, cadê aquele artigo? Se você salvou no Mendeley, é mais fácil. Então, eu recomendo. E acho que é isso, gente. Das minhas dicas eram isso mesmo. Muito bom. E você, Felipe? Além de tudo, o Mendeley também permite que você se cadastrem em grupos de pesquisa, né? Então você tem um grupo assim de e-mails. Então o meu grupo de pesquisa é de, sei lá, economia solidária, que é uma área que eu estudo, ou contabilidade gerencial. E aí você pode criar um hub com pesquisadores da mesma área e vocês podem trocar artigos, né? É bem fácil. Juro que o Mendeley não está pagando para a gente falar sobre isso, tá? Ele é bom mesmo. Eu queria falar então um pouco a diferença. Acho que eu me confundi muito quando eu fiz a minha IC e meu TCC na diferença entre a introdução e a revisão bibliográfica. É uma confusão que eu tive e que eu sei que as pessoas também já tiveram. E também depois o que vem pela frente, né? A parte de metodologia. Então, acho que uma dica geral é a introdução, você vai estar defendendo. Acho que a Silvia pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas então depois ela me corrige, por favor, tá? Mas a introdução, pelo menos assim que eu entendo, você está defendendo a sua pesquisa, ou enfim, o seu artigo, o seu relatório. Então, você vai trazer aquilo que já foi estudado sobre essa dimensão, sobre esse assunto, e vai discutir qual que é a importância disso, tendo em vista o problema que você quer resolver. Então, eu quero fazer uma introdução pode ser super curta, tá? Não precisa ser tão extensa assim. Então, eu quero falar sobre economia solidária e marketing. Então, vou trazer aspectos que falam sobre economia solidária no Brasil,
como isso se criou, quais são as importâncias dessa linha de pesquisa para a sociedade atual, contemporânea, né? Tem até alguns grupos, alguns lugares que dividem a introdução propriamente dita e justificativa da pesquisa, né? Então você vai estar falando por que é importante você falar que está falando. A revisão bibliográfica ela é muito mais extensa em geral, porque você vai trazer realmente onde está recheado de referências no seu artigo, no seu trabalho, no seu TCC. Você vai explorar tudo que tem a ser explorado, tudo não, claro, né? É um recorte do que tem a ser explorado da sua pesquisa, você vai colocar lá. Então, tal pesquisador XYZ descobriu que há uma relação positiva entre economia solidária e intenção de ação pró-social ou de sentimentos positivos. E ele fez isso através de uma metodologia tal. Então, você vai trazer aspectos teóricos, né? O nome já fala muito, é uma revisão teórica daquilo que você está estudando. Tá? Então, geralmente é um pouco mais complexa, um pouco maior, e você divide em tópicos. Então, se o teu TCC, a sua EC, vai falar sobre 3 assuntos, né? Então você vai abordar economia solidária, marketing e intenção de ação social, foi o meu caso, eu vou ter um tópico para cada um deles e vou falar dos principais aspectos que já foram discutidos em cada um deles, tá? E eu vou rechear de referência. Também é um erro achar que só vai referenciar na revisão de literatura. Referência vai na introdução, na revisão, na metodologia principalmente, mas também pode vir depois. É na revisão que geralmente se concentra mais, né? Porque a gente vai estar falando sobre tudo aquilo que já foi explorado de uma maneira breve. Mas você também pode colocar aqui e ali em outros lugares também. E a metodologia, a Silvia falou sobre a metodologia quantitativa e qualitativa. Na verdade, não são metodologias, né? São técnicas, né? Um tipo de pesquisa qualitativa, um tipo quantitativa. A metodologia, se vocês forem ver com atenção, se divide em vários, parece uma árvore, né? Vai se dividindo em vários setores, em vários pormenores que você vai encontrando onde a sua pesquisa se encaixa. Então, tenham em mente que, geralmente, um problema de pesquisa pode ser respondido por diferentes metodologias, mas cada metodologia vai dar uma resposta específica, tá? Então, se eu estou tentando descobrir como pessoas, no meu caso, na minha pesquisa de TCC, eu queria saber como pessoas, o que incentivava pessoas a comprarem de empreendimentos de economia solidária. Eu queria fomentar esse tipo de comércio de empreendimentos de economia solidária. Eu fiz isso através de uma pesquisa quantitativa, usando um método de análise de dados que eu descobri naquele livro imenso chamado Análise Multivariada de Dados, que é um livro que, enfim, é uma bíblia para quem estuda esse assunto. Eu tive que me debruçar muito sobre esse livro para entender qual daquelas metodologias de análise de dados, ou seja, o específico do específico, se encaixava para a minha pesquisa. Mas, se eu quisesse, podia ter estudado esse problema com uma outra ótica, né? Então, uma ótica qualitativa. Mas aí eu já não ia descobrir o que fomenta mais a intenção de ação pró-social, que era o meu caso. Eu poderia descobrir, na verdade, fatores subjetivos ou histórias de pessoas que compraram ou que fazem parte de empreendimentos de economia solidária. Entende? Acho que aqui eu estou falando um pouco resumido demais, mas quero dizer o seguinte, é isso, né? O teu problema de pesquisa pode ser respondido por diferentes metodologias, mas você tem que saber em qual terreno você está pisando para saber o que você vai fazer no futuro e para saber qual resposta você quer obter. Tá? Eu não posso querer obter uma resposta usando a metodologia errada. Então, eu tenho que ter essa confluência, né? essa ordenação entre metodologia e resultado esperado. Tá? Porque isso vai ser fundamental, inclusive, para montar uma ferramenta de pesquisa. No meu caso, eu fiz um questionário que eu apliquei para várias pessoas. Então, elas foram respondendo o questionário. Mas esse questionário só foi montado depois de eu entender qual que é a metodologia e qual a resposta que eu quero obter. Ou melhor, a resposta para qual pergunta eu quero obter.
Então, é importante que vocês tenham isso claro, né? Isso não tem uma fórmula mágica, tá? Vocês vão conversar com o orientador de vocês, que vai ter né, uma grande propriedade para falar sobre isso, para orientar qual a metodologia mais interessante, ou aquilo que você se adequa melhor, aquilo que é mais usado, mais em voga, né? Então, vocês descobrem que muitos pesquisadores já estão usando aquela metodologia, então pode ser uma dica você usar a mesma metodologia que eles estão usando, porque já tem muito aval teórico. Por outro lado, se usar uma outra metodologia, também vai ser algo mais inédito, então também tem seu valor. Mas isso não tem fórmula mágica, tá? Isso é conversando com o orientador de vocês e se debruçando do que já existe na literatura. Certo, muito bom. Acho que a gente deu uma boa passada aqui por toda a estrutura da humanização científica, e a gente está caminhando para o final. Antes da gente pular para as nossas dúvidas, eu queria saber se a professora Silvia tem mais alguma coisa para comentar, dada a fala dos pesquisadores. Fica à vontade. Duas coisas, pessoal. A Júlia falou que trava e trava mesmo, tá? É normal travar. O dia que vocês travarem, vocês não pensem, meu Deus, como assim? Que coisa horrível. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Eu travo na trava, o Matheus vai travar se não travou já. Todo mundo trava, tá certo? E uma dica que eu dou quando você travar, além dessa da Júlia, que eu achei bárbaro, é escrita livre. Começa a escrever o que você queria dizer no seu trabalho, que você está amarrado com referência, com análise das evidências, e aí você não está conseguindo escrever. Deixa fluir. Pensa que você está conversando com a Aninha num bar, tomando uma cachaçinha, você está contando para ela sobre o seu TCC, entendeu? Sobre o seu IC, e aí a coisa flui, entendeu? É a minha dica. Trava é normal, todo mundo trava, e trava porque é importante, porque você está cansado, porque você tem dúvida, trava por tudo isso. Outra coisa importante, a introdução é a última coisa que a gente faz, assim como o resumo do trabalho. A gente pode até tentar fazer uma introdução inicial, porque, enfim, muitos projetos de pesquisa pedem essa introdução. Mas, de verdade, tenho certeza de tudo que a Ana, a Júlia, o Felipe falaram, você vai revisitar essa introdução 1.500 vezes, tá certo? E o resumo também. E o que é importante, tanto no resumo quanto na introdução? Eles são o cartão de visita do seu trabalho. O título também é muito importante. Mas eu estou falando que é muito importante a introdução, o título e o resumo não é para vocês travarem, não. É para vocês saberem que é importante, que vocês vão olhar, reolhar, vão rebatizar, tá? E é assim mesmo, né? Muitas vezes, quando a gente está nessa parte final de fechar o título definitivo de uma tese, de dissertação, um TCC, a gente joga lá no grupo de orientação coletiva e todo mundo vai dando palpite, entendeu? E aí a gente chega num título que é fruto dessa construção quase coletiva do que é um título. E saem títulos muito legais. Pensem em títulos fora do comum, pensem em títulos que despertem atenção, assim como quando vocês forem fazer o resumo, põe tempo. A Júlia falou muito bem, não é uma coisa que você vai fazer em um dia, não é uma coisa que você vai fazer em todas as horas. Uma coisa que você vai fazer hoje, mês que vem você vai olhar, vai refazer, outro mês você vai olhar, você vai refazer várias vezes. Eu queria só mostrar para vocês de um artigo publicado, tá certo, gente? Pensem que isso aqui para vocês, está aparecendo para vocês? Deixa eu parar aqui. Veja se aparece, Matheus. A gente vai ficar indo e voltando. Sim. Apareceu agora? Uhum. Essa é uma revista forte de contabilidade, Accounting, Auditing, Accountability Journal. A gente chama ela, para os íntimos, de AAAJ. Esse é o título. Vocês veem que o título já traz várias coisas interessantes, né? Ele está falando dos comitês editoriais dos jornais em contabilidade, diversidade de gênero e internacionalização. Eu já quero ler esse artigo, tá certo? Porque falou em diversidade de gênero, tá para mim. Então, você tem que pensar o que vai pescar a pessoa para ler o teu artigo. Isso aqui é um resumo, tá vendo? Vocês estão vendo que tem o propósito ou objetivo, tem o desenho, a metodologia ou abordagem, tem os principais achados, e aqui, ó, tem a originalidade e o valor. Esse da originalidade e valor, eu peço muito que vocês pensem, para que eu estou fazendo esse trabalho? No que o meu trabalho vai poder ajudar alguém a mudar a vida de alguém? Para além da minha, que quero me formar ou quero ter a experiência de um IC, que já é alguma coisa, tá certo, pessoal? Mas para quê? Por exemplo, a Aninha, a gente acha que o trabalho dela vai ajudar essas mulheres a compreenderem como que elas se aproximam de oportunidades de empreendimento, como elas identificam essas oportunidades. E é importantíssimo. Imagine você chegar num país completamente estranho, muitas vezes você saiu do seu país sem nenhuma documentação,
você tem que sustentar sua família, então você tem que fazer alguma coisa, né? Então, imagina como é importante isso, capital para essas mulheres. E imagina como a Ana encontrou, que se ao fazerem isso, elas também acabam trazendo uma possibilidade de inclusão para outras mulheres como elas, porque elas, por exemplo, empreendem cozinhando comidas típicas do país dela, ou vendendo roupas, ou abrindo um salão de cabeleireiro que seja mais adequado para questões da cultura delas. Então, vocês estão percebendo? É um pouco como se você abrisse o seu paizinho naquele país estrangeiro para outras mulheres como vocês. Eu estou chamando a atenção porque, de novo, Júlia falou, Ana falou, Felipe falou, eu vou olhar isso 450 vezes, aí eu vou mandar isso para o meu orientador, para a minha orientadora, ele vai palpitar que eu vou ficar bravo, poxa, lá está a Silvia mudando isso outra vez, ela nunca decide, já está mexendo aqui a vírgula para lá, para cá. Aí depois a gente vai mandar para um congresso, né? O congresso vai mexer de novo, você vai falar, meu Deus do céu, mas todo mundo pondo pitaco no meu trabalho, é isso mesmo, todo mundo vai ter palpite, todo mundo vai ter pitaco, e vão para congresso, vão colocar a boca no mundo. A Aninha foi para o Cicusp, que foi bárbaro, o Felipe foi lá para um congresso do Critical Management Studies, né? Lá em Liverpool, né, Felipe? Foi bom demais aquilo lá tudo. Então, vão para congresso, agora a Aninha, a gente está querendo achar outros para ir, né, Aninha, para ir para fora, porque ninguém está indo para fora, a gente está indo para dentro dessa caixinha aqui, mas tudo bem, a gente também quer encontrar com as pessoas, né? Então, vão e saibam que vai mexer, e as pessoas estão mexendo porque elas se interessam, porque é importante, não porque o seu trabalho esteja ruim, não é uma crítica ao que você está fazendo, é um processo mesmo de aprendizado, que todo mundo vai mexendo, vai propondo, enxerga alguma coisa, enxerga outra, ou seja, esse é um processo em que ele é muito pautado na avaliação por pares e na crítica, sendo a crítica a análise com critério. O Felipe falou uma coisa, eu só quero chamar, vocês estão vendo aqui desenho, metodologia, abordagem? Muitas vezes, quando a gente fala em abordagem qualitativa, abordagem quantitativa, é uma simplificação dessas caixinhas, dessa árvore imensa que o Felipe falou que se abre, né? Se é um estudo interpretativo, se é um estudo crítico, se é um estudo pós-positivista, é uma coisa louca, né? Aí a gente vai para um mundo que é bem interessante saber que existe, mas que é complexo. Quando a gente fala em metodologia, é o passo a passo que eu vou fazer, cada um dos passinhos que eu vou fazer para chegar e responder minha questão de pesquisa. E muitas vezes, quando eu falo do método, é, por exemplo, eu vou aplicar um questionário, percebe? Então, o nível de simplificação da abordagem para a metodologia, para o método, que aqui seria o design, né, o desenho, é isso, né? Do quanto mais concreto eu estou e quanto mais específico em uma dada decisão que eu tenho em relação ao meu tema de pesquisa e como eu vou abordar aquela questão. E vai mudando, hein? Lembra, a Ana já falou isso, eu vou falar de novo, né? Toda vez que a Ana fala, a Júlia acena com a cabeça muito fortemente. Isso não é linear, eu vou e eu volto, eu mudo de ideia no meio do caminho, eu vou ter que fazer coisas que não vão dar certo, quero fazer um questionário, ninguém responde o questionário, então não adianta, não é? Não vai dar certo. Tá certo? Porque eu não posso obrigar as pessoas a responderem. Eu quero fazer um questionário, muita gente respondeu o questionário, eu percebi que agora tem uma riqueza imensa, porque tinha uma questão aberta e eu posso aprofundar naquilo. Tá vendo o que acontece? Acontece que tem sempre uma interação entre aquilo que eu estou fazendo e a próxima etapa. Então, pensem que o projeto é isso, é uma proposta, ninguém está amarrado, não é que você casou com aquele projeto, não é que você casou com aquele orientador que não dá resposta, não é que aquilo acaba... Não, eu posso mudar de tudo, mudar de ideia, mudar de projeto, mudar de orientador, mudar de decisões dentro do projeto. Verdade, Matheus, pode mudar tudo. Na vida a gente muda tudo, né? Todo dia a gente acorda, muda alguma coisa. Lógico, dá um certo desgaste, mas às vezes é necessário, é isso que eu quero falar, entendeu? Às vezes a gente vai para alguma coisa diferente que a gente inicialmente propôs, a Ana falou, né, que foi difícil conseguir a confiança dessas mulheres, né? Eu me lembro lá pelas tantas que a gente estava conversando de uma estudante somali da Universidade de Minnesota acompanhar a Ana nessas entrevistas para conseguir fazer um vínculo com essas mulheres, vocês estão vendo? A Ana estava lá parada numa coisa que estava difícil e a gente começa a achar caminhos. Podia não ter dado certo, deu certo. A Ana construiu um vínculo porque as duas partes eram de pessoas que não eram americanas. A Ana não era americana, estava lá lutando, né, Ana, para ser da cultura, e elas também. Então, quando a gente percebe, um vínculo é criado numa questão que aproxima as pessoas, né? Então, é isso que eu queria dizer. Lembrem-se, então, disso. A introdução, o resumo e o título são importantes, mas eles vêm ao final. E a referência, o que são essas tais referências? É quando eu falo assim, me dá uma referência? Sim, eu moro lá perto
da avenida tal, que tem uma caixa d'água, né? Isso é uma referência, né? Caixa d'água é uma referência. A referência é isso, é aquele cara que te ajudou a se localizar nesse mundo cheio de estudos sobre aquela temática, é aquela cara que te deu uma ideia bárbara sobre a metodologia. É como quando você vai numa festa que você faz uma rodinha de conversa, né? A revisão de literatura é organizar essa rodinha de conversa, é contar o que essas várias pessoas estão falando sobre aquele tema que interessa para o teu trabalho. Então, quando você organiza essa rodinha de conversa, fica muito interessante o referencial teórico. A pessoa termina de ler o referencial teórico, ela fala, gente, eu entendi tudo que a Júlia fez. Eu entendi por que ela partiu daqui e foi para lá. E eu entendi por que ela está fazendo isso. Então, o referencial teórico, na verdade, dá todo esse fundamento que ajuda você a conversar com quem quer que seja sobre o seu tema de pesquisa, sobre aquilo que você fez. E é tudo amarradinho, tá? No final, isso tudo forma um todo muito coerente. É como quem assiste um filme, eu conto uma história, né? Se vocês contarem a história fizer coerência, então é porque vocês fizeram um bom trabalho, é porque vocês estão no caminho certo. Mas é normal que, num determinado momento, ela ainda não esteja tão coerente, né? Ela vai sendo moldada e redesenhada a cada momento. Era isso que eu queria falar. Matheus, falei rapidinho para não gastar todo o tempo. Não, com certeza. E a só a título de exemplo, a pessoa comentou muito, né? Tem um artigo de base. Às vezes você, na referência da pessoa que escreveu esse artigo de base, você começa a entrar assim, num caminho que se abre e você vai achando todo o seu embasamento ali. E também, para exemplificar essa mudança que você falou, eu, por exemplo, eu ia fazer uma pesquisa sobre como a crise econômica tinha afetado a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo de um certo período de tempo. Só que, na época, o edital do PIBIC não ia contemplar as demandas lá de tecnologia, eu não consegui. No final das contas, um professor sugeriu um tema de startups e, assim, hoje eu até trabalho na área por causa da minha IC. Então, é uma coisa que gera diversos impactos e muda totalmente. Porém, a gente agora está encaminhando para o final. Uma vez explicado tudo isso aqui, toda essa riqueza de informações, a gente está partindo aqui para as dúvidas que vocês enviaram. E eu convido a Laissa para estar expondo essas dúvidas para Ana, Felipe, Júlia e professora Silvia responderem ao alcance deles, é claro. Por favor, Lai. Boa noite, gente. Então, eu vou começar aqui com uma das dúvidas que estava no chat. Como essa dúvida está mais relacionada com o evento de ontem, eu vou aproveitar e já responder ela também, mas se a professora Silvia quiser me complementar, é super bem-vinda. O Lucas, ele teve uma dúvida que foi muito comum ontem também, talvez algumas pessoas que estão aqui tenham a mesma dúvida, que é como você pode aproveitar a sua IC no TCC. O que acontece é que depende muito do seu departamento. No departamento de contabilidade atuária, isso é algo regulamentado já, então se você faz IC, você consegue substituir o seu TCC, como se fosse uma equivalência que você faz. No departamento de economia, algumas pessoas comentaram ontem que isso pode acontecer também, só que nós tentamos procurar coordenadores, enfim, que pudessem explicar melhor como que funcionava esse processo, e nós não conseguimos respostas até começar o evento, então a gente preferiu não falar, mas a princípio também daria, só que no departamento de administração, isso não sei se é uma possibilidade. Então, assim, o que nós orientamos para o pessoal de ontem? Que a galera de administração e economia, principalmente, como a gente não pôde confirmar, tentar procurar os coordenadores dos cursos de vocês e conversar sobre essa possibilidade, que seria essa substituição. Agora, num sentido mais amplo, de você, de repente, dar continuidade da sua IC no seu TCC, ou usar algo muito parecido, acho que isso depende muito do seu orientador também, depende do que você faria nessa continuidade, e aí talvez a professora Silvia consiga falar um pouquinho melhor se isso é uma possibilidade, no caso dessa continuidade da IC para o TCC, mas a princípio em relação à substituição depende bastante de qual departamento você é. Eu acho que no departamento de contabilidade atuária, tá, gente? A IC vale créditos, que é uma coisa legal, né? Para se completar os numerozinhos, né? Para se formar, então isso vale. Assim como artigos em congressos, tá? Você pode não ter passado pelo IC, desenvolvido uma pesquisa num desses grupos de pesquisa e ter apresentado num congresso, também você pode contar créditos desses artigos e congressos. E você pode converter a sua iniciação científica no seu TCC.
Tem um manual de TCC que vale muito a pena vocês darem uma olhada, que até umas questões de formatação, de estrutura, estão lá nesse manual de TCC. E ele foi feito por uns professores que são bem cuidadosos. Então, depois eu talvez pudesse mandar para a Laís ou para o Matheus. A Júlia, com certeza, deu uma olhada aí nisso, né, Júlia? Está lá no departamento, alguém deve ter te mandado esse tal desse manual aí, né? Mas é bem interessante, esclarece um pouco o processo. E eu achei que foi um ganho, né, que o IC seja aproveitado com o TCC. Agora, eu não sei se o orientador, a orientadora pode ter alguma exigência, tá? Então, se for a mesma pessoa que você fez IC, show de bola, né? Foi até uma conversa que eu tive com a Ana, né? Eu falei, Ana, tenta aproveitar para o seu TCC, porque o seu trabalho está muito legal, para que reinventar a roda? E foi o que aconteceu lá com a Ana na Unicamp, a orientadora dela foi 1000%, e a gente agora está em 3, né? Não está mais em 2, né? E assim a gente vai somando gente. Então, é bom considerar isso, e combinando com os cursos, sabe? Falando, Silvia, eu vou fazer meu IC com você acha que depois dá para aproveitar para o TCC? Tem que acrescentar alguma coisa? Tem que dar... Ou tá ok? Essa é uma questão para você conversar, mas a regra está lá, a regra é clara e pode, tá certo? E eu acho que vocês têm que considerar isso. Agora, uma dica que eu dou, o curso de vocês, quando vai avançando, vai ficando cada vez mais demandante, vocês vão cada vez mais pensando como será lá fora, né? Lá fora sendo depois do curso. Então, façam IC logo, porque quando chega lá da frente no curso, você já está com a cabeça em outras coisas. E a Ana fez 450 coisas juntas, mas tem gente que vai mais devagarzinho, né? Tem gente que precisa fazer uma coisa, depois fazer outra, depois fazer outra. Não é impeditivo, como ela falou, mas às vezes é melhor fazer no comecinho, que, por exemplo, você não vai ter tanta oportunidade de estágio, talvez você não tenha assim tanto envolvimento com as entidades, e aí você vai podendo organizar, sabe, o que você vai aproveitar em cada momento. É um pouco isso que eu estou falando. Esses são os meus pontos, Laísa, mas você respondeu muito melhor que eu. Outra coisa, se no seu departamento não pode, vai lá brigar, tá? Vai lá falar, o pessoal, por que não pode? Olha lá a contabilidade atuária fazendo. Ou a administração, a contabilidade atuária está fazendo, vale crédito, incentiva a ir lá para o Congresso, como é que vocês não fazem também? E vão cutucando as pessoas, tá certo? Vão ser naquele cara que fala, vamos mudar isso aí, tem que mudar isso aí, tá certo? Tem que fazer diferente isso aí, tem que melhorar isso aí. E agora eu fiquei imitando aquele cara que a gente... Bom, acabou aqui. Muito obrigada, professora. Posso acrescentar um negócio isso? Porque eu tô chegando na fase de TCC, eu tô muito antenada nesse assunto. Claro, amiga. Gente, é o que a professora falou. Façam o trabalho, vocês vão ter que fazer eventualmente esse trabalho de pesquisa. Façam antes na sua graduação. Eu tô vendo todos os meus amigos, assim, já estagiando, assim, correndo, com a vida, assim, já avançada. E pensando, gente, quem eu vou pedir de orientador? O que eu faço da minha vida, sabe? Tipo, tendo que repensar toda a existência deles para começar a fazer o TCC. E não é um processo fácil. Como a gente falou, tipo, pesquisa é uma coisa que cansa, é uma coisa que você precisa dedicar um tempo, sabe? Tipo, eu acho que é muito enriquecedor. Eu aprendi, assim, a escrever muito bem. Eu escrevia muito mal, eu aprendi a escrever bem, sabe? Isso é uma habilidade muito útil para sua vida. E assim, eu acho que isso é uma habilidade que é melhor você adquirir de novo no começo, porque os seus trabalhos de graduação vão ficar incríveis. Tipo, eu fiz um tema ainda que era contabilidade gerencial, e o meu orientador falou, Júlia, eu vou achar um tema que vai ser muito útil para sua graduação. Eu falei, obrigada, professor. E eu usava minha IC toda hora, sabe? Assim, tipo, eu vou fazer um trabalho sobre controladoria. Eu falei, já escrevi sobre controladoria no meu IC. Pegava trechos, sabe? Então, assim, mesmo que burocraticamente a ADM não possa converter a sua iniciação científica para TCC, você vai ter feito a pesquisa. Então, para passar disso para TCC, não vai ser tão difícil, sabe? Provavelmente seu orientador, você explica, você fala, quero transformar meu IC em TCC, ele vai deixar. Eu lembro que o meu orientador ele não sabia se podia, ele é do departamento de Conte, né? E ele não sabia se podia fazer essa equivalência. Então ele só falou, Júlia, a gente vai fazer sua iniciação científica, depois eu vou assinar para você e você vai ter seu TCC pronto no final do ano, vai ser incrível, sabe? Eu falei. E realmente é muito bom. Mas agora nem isso precisa, né? É só pedir equivalência. Então, façam agora no começo, vai ser muito mais útil na graduação de vocês e vocês não vão ter esse... Sabe? Porque senão vocês não vão nem conseguir aproveitar as melhores partes da pesquisa, vocês vão estar tão bitolados em se formar, sabe? Eu recomendo muito fazer agora no começo. Eu concordo. E, gente, só um ponto também para vocês levarem em consideração, para quem está com essa dúvida. Uma coisa boa da IC é que, como o prazo dela, você sai ali os editais, o resultado em setembro,
O que acontece? Você consegue usar as férias para fazer, porque você vai ter férias de dezembro e de janeiro para fazer. O seu TCC não é assim, porque o seu TCC ele é durante o semestre. E durante o semestre você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que nas férias você não está fazendo graduação. Então, isso ajuda bastante. Então, para quem está preocupado com o tempo ou quer focar mais no mercado de trabalho aí nos últimos anos, isso também é um ótimo ponto para ser levado em consideração. Eu aproveito para fazer uma última pergunta, que acho que não foi uma das respondidas ao longo do evento, que o Vicente ele tinha comentado no comecinho que ele estava em dúvida sobre fazer IC ou não. E aí ele perguntou que essa dúvida gira em torno do tempo de dedicação médio que ele teria que ter, quantas horas ele precisa ter no total e qual seria o tempo máximo para ele estar concluindo essa pesquisa. Não sei se com a experiência aí de vocês, talvez vocês consigam contar um pouquinho melhor sobre esses pontos. Gente, eu posso falar um pouquinho do meu. Eu sei que eu tenho um número de horas exatas que eu trabalhei, porque como eu fiz com bolsa, eu tive que ficar preenchendo na tela. Não é exatas, né? Se coloca aproximado, mas eu tenho um número. Mas assim, o que eu diria, tipo, dedicar assim umas 2, 3 horas por semana, mas bem assim, tipo, sentar e fazer durante o seu 1 ano de pesquisa. Claro que isso vai variar, né? Às vezes muda, mas eu acho que dá. Tipo, eu vi muita gente que fez IC só trabalhando em fim de semana, sabe? Um dia por semana, mas um dia bem assim, e conseguiu. Tipo, claro que tem chegando relatório, talvez se dedique mais em estudo de caso, transporte, mas eu não acho que, se você se organizar direito, eu acho que não exige, assim, uma dedicação muito grande. Tem gente que prefere, tipo, fazer 1 hora mais ou menos pelos 5 dias úteis da semana. Também é viável, sabe? Mas uma dica que eu quero dar, aproveitando que a gente está nesse tema de horas, que é uma dica sobre organização. E eu acho que eu queria muito falar isso para vocês, porque eu demorei muito tempo para aprender a me organizar na minha iniciação científica. Porque, assim, você vai ter duas datas. A do meio do ano, que é o seu relatório parcial, e a do fim, se você fizer o IC pelo edital lá do PIBIC e tudo mais, o normal da FEA. E, assim, eu acho que eu nunca tinha trabalhado com um projeto de longo prazo, tipo, assim, sabe? Você tem suas matérias, mas você tem quiz toda semana, você vai escrever as coisas toda semana. E, cara, você é diferente. Tipo, seu orientador não vai ficar te cobrando, pelo menos a maioria, né? Ele vai meio que falar, olha, faz aí sua pesquisa, a pesquisa é sua. Então, o que eu recomendo para vocês se organizarem em tempo e dar tempo de fazer e vocês não surtarem, tipo, um mês antes e começar, sabe, pirar. Estabeleçam metas de médio prazo. Então, assim, conversa com o seu orientador, fala para ele assim, olha, até tal período eu tenho que ter o estudo de caso estruturado e pronto para enviar. Exemplo. E aí você jovem, vai lá e vai organizar na sua semana quanto tempo você vai precisar para fazer isso. Porque eu acho que também varia muito de pesquisa quanto tempo você precisa. Então, você vai lá e você vai sentar, tipo, olha, eu acho que 2 horas por semana nesse ponto eu consigo fazer até dar a meta de médio prazo. E aí você vai fazendo, sabe? Eu acho que uma coisa importante falar é que eu falei dessas 2, 3 horas, mas acho que eu tô pensando eu no fim do projeto, que eu já sabia como fazer. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu diria, eu demorava assim, dias para escrever um parágrafo, sabe? Porque eu não sabia escrever. Então, eu diria que assim, no começo você vai ter que se dedicar mais, porque você não sabe, então você tem que aprender. Mas depois você engata e aí dá pra fazer um número de horas reduzidas por semana. Enfim, gente, acho que eu falei até demais, né? Desculpa, se eu começo a falar, eu me empolgo. Mas aí eu vou passar a palavra pro resto do pessoal falar. Se vocês tiverem dúvidas também, gente. Só um instante aqui, eu queria muito, eu como pessoa, ouvir da Ana, que falou que foi pro Japão, fez 3 estágios e fez a IC. Por favor, Ana, como você fez isso? Vamos lá. Eu vou aproveitar e vou responder sobre essa questão aqui também, do Matheus, se existe diferença, né? Com bolsa ou não, existe diferença, né? Se você está participando de um processo que é com bolsa, que, sei lá, CNPq e tudo mais, e aí você vai ter esses relatórios para entregar, igual a Júlia falou, então você tem que ser um pouquinho mais pontual, assim, nos prazos, né? Então você vai ter um relatório no meio do ano e um relatório no final do ano, né? No final do período. E na teoria são 20 horas semanais de dedicação,
né? Mas isso também é conversável com o seu orientador. Eu concordo com a Júlia que no começo é muito mais difícil, porque você tem que se habituar até a ler, né, de forma acadêmica, que é muito diferente do que ler um livro que a gente gosta, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu vou contar como é que foi o meu processo, né? Eu fiz a minha iniciação científica oficialmente pela FEA em 2016. Então, a partir do meio do ano. Então, foram 6 meses que eu fiquei no Brasil e 6 meses nos Estados Unidos depois. Tá? E aí eu fui para os Estados Unidos porque, não com uma bolsa de intercâmbio especificamente, mas porque dentro do Generas a gente tinha um projeto aprovado do CNPq, que aí a gente... Ah, desculpa, então, são 10 horas semanais e 40 horas semanais. Então, tá bom. E... Então, e aí eu passei esse período nos Estados Unidos a partir desse projeto do CNPq. E aí, o que aconteceu? Eu não ia ter condições de analisar todas as entrevistas e tudo mais até o fim desse primeiro ano, né? Então, da pesquisa formal e oficial. Então, o que a gente fez, e foi uma estratégia que eu construí com a Silvia? A gente apresentou os relatórios com preliminares, resultados preliminares, e aquilo não era um artigo ainda, não era publicável, foi tudo muito preliminar, porque eu já tinha intenção de usar no TCC depois também. Então, uma outra dica, que caso vocês não possam aproveitar a IC no TCC, façam uma IC que seja um spoiler do que vocês vão fazer no TCC, entendeu? Então, já tenham a coleta de dados, já tenham tudo, e aí lá no final, no TCC, o que vocês vão fazer é montar isso, é construir no formato que tem que ser feito. Então, tá, beleza. Então, em 2017, eu voltei para o Brasil, e aí depois eu continuei fazendo estágio, e aí eu não toquei na pesquisa por quase 1 ano e meio, né? E aí foi então que eu parei de fazer a pesquisa, assim, eu já tinha coleta de dados, já tinha tudo, e aí eu fiz estágio, e aí que eu fui para o Japão, eu fiz estágio em auditoria lá durante 11 meses, e aí quando eu voltei foi quando eu me matriculei oficialmente na Unicamp nas matérias de TCC, e aí a minha função foi basicamente escrever sobre os dados que eu já tinha, então eu já tinha toda a coleta de dados, eu já tinha tudo, e foi basicamente organizar e colocar no formato que a Unicamp pedia, então foi mais ou menos isso. Perfeito. Sim, só então para resumir, quer dizer, né, para dar o meu ponto de vista, é exatamente isso que a Ana falou, pode ser uma boa aposta, né? Vocês juntarem aquilo que vocês já pesquisaram durante a vida acadêmica de vocês e apostar nisso no TCC ou na IC, enfim, né, fazer um acúmulo de ideias e assim aproveitar, né, que vocês já viram ou usar como tema de pesquisa algo que vocês se interessem muito. Por exemplo, no meu caso, meu tema de pesquisa do meu TCC foi relacionado a empreendimento de economia solidária e giro antimanicomial. Eu já tinha uma aproximação muito grande com esses dois assuntos, então foi um pouco mais fácil para eu entender quais eram as referências a serem pegas ou os problemas a serem analisados. Então, acho que também tem essa dica, né? Você vai acabar indo no caminho que mais te interessa, né? Então, se você vai no caminho que mais te interessa, você provavelmente já tem alguma bagagem anterior a isso. Então, você pode aproveitar isso na sua pesquisa. Perfeito. Só queria me corrigir uma coisa. Eu fui abrir meu relatório de solicitação para, enfim, que já é o requerimento da iniciação científica lá no TCC, e lá tem o número de horas que eu fiz, né? Eu percebi que eu estava um pouco sem noção de horas. E eu fiz as contas, deu realmente em torno de 10 horas por semana. Então, eu acho que o pessoal da CNPq está faltando, é mais ou menos isso. Mas é que eu acho que eu fiz muito que nem a Lice, tipo, no começo, eu passava muitas horas fazendo, tava de férias, eu fiz muito, e aí depois eu fui esparçando cada vez mais durante a semana, por isso que eu fiquei com essa noção errada. Mas no final dá em média 10 horas, mas eu acho que vai ficar bem mais concentrado, assim, em alguma parte do seu trabalho que é mais trabalhoso, assim, às vezes é o estudo de caso, às vezes é referencial teórico, às vezes é o começo mesmo só para você se adaptar, então acho que era mais ou menos isso. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Iniciação científica é uma coisa muito nossa, tem imenso valor para quem depois quiser o mestrado ou o doutorado.
tem imenso valor também, mesmo para quem vai fazer aplicação para tentar estudar no exterior. Pesa, assim, para o intercâmbio, mas tem um conflito aí, né? Porque para o intercâmbio pesa aquela nota de vocês, né? E às vezes a gente se encanta com uma coisa e desencanta de outra, né? Então, às vezes a gente está encantado com o TCC, que é uma coisa que me interessa, eu escolhi o tema, eu estou super envolvida com isso e desanda de algumas disciplinas. Então, para o intercâmbio, tomem cuidado com isso, que essa tal dessa média que precisa para poder fazer intercâmbio, às vezes atrapalha um pouco. Veja que é o intercâmbio pela FEA, pela CCINT, tá, pessoal? Que tem essa média. Por exemplo, a gente pode ajeitar outros intercâmbios que não vão para esses editais da FEA, que a FEA organiza, e dá para fazer, tá? Vou deixar isso aqui bem claro, dá para fazer junto a grupos de pesquisa, junto a projetos de pesquisa, que foi um pouco o que a Ana fez, tá certo? Então, dá para ajeitar outro jeito, tá? Para ler texto acadêmico, né? Primeiro, pegue um texto sobre um tema que você goste e você vai ter que se acostumar fazendo a leitura, porque ele tem uma estrutura toda própria, tá certo? Então, primeiro você vai ter que se acostumar com a estrutura do texto acadêmico. E quando você pegar um autor ou uma autora que você descobriu que te dá mais interesse, te dá mais prazer, porque existem diferentes estilos de escrita acadêmica, e quando a gente pensa em abordagens de pesquisa, os trabalhos da abordagem quantitativa têm um tipo de escrita muito diferente, em geral, dos trabalhos de abordagem qualitativa. Então, tente pegar de ambas até para você, enfim, entrar um pouco nesse mundo, né? Se vocês pegarem o trabalho da Ana, ela traz trechos das entrevistas dessas mulheres, quando ela trata de alguns aspectos que ela quer discutir. Se você pegar um trabalho, por exemplo, que trabalhou com questionários, vocês vão ver montes de tabelas, testes estatísticos, como o Felipe estava falando. Às vezes a gente até se assusta, né? Cheio das letras gregas, né? Mas, enfim, a gente vai se habituando. Então, não é porque vocês leram um artigo que vocês, meu Deus, não entendi nada, acho que agora eu percebi que nem alfabetizado eu sou, né? Vou abandonar tudo, vou sair da faculdade. Não, calma, leia outro, leia outro, leia outro, porque a gente vai pegando jeito, é isso que eu quero dizer. E se tiver muito chato, saiba que aquilo não é para você. Vai pegar da abordagem qualitativa, ou se tiver, ai meu Deus, esse blá blá blá, vem uma moça que fala um trecho da outra, vai para a abordagem quantitativa, tá certo? Ou seja, o que eu quero dizer, vocês têm que se encontrar, tá? Assim como eu gosto ou não gosto de um autor ou de uma autora, eu gosto de Jorge Amado, adoro a maneira como ele escreve. Assim como é na literatura em geral, também é na literatura acadêmica, isso que eu quero dizer. E lendo a gente aprende a escrever, lendo a gente descobre a estrutura do trabalho científico e a gente descobre as questões de formatação, tá certo? Eu acho que eu já falei tudo. Iniciação científica é uma coisinha brasileira e é muito legal, porque em muitos lugares do mundo tem uma pressuposição de que quando você está na graduação, você pode fazer apresentação em PowerPoint, você pode fazer uma super planilha de Excel, mas você não pode fazer iniciação científica, que eu acho que está muito errado. Porque tem vários pesquisadores e pesquisadoras que eu conheci que desde o início eram excepcionais, e a gente percebe isso lá no comecinho, entendeu? Então, você vai falar para a pessoa, não fica fazendo aí a tabela Excel da minha pesquisa, porque você está começando na carreira, tá certo? Não tá errado isso aí, tá certo? Então, de novo, é uma coisa no Brasil, uma coisa forte na USP, é uma coisa que vocês... Certo. Gente, primeiramente, Silvia, Ana, Felipe, Júlia, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Para alguém que deseja entrar em contato com a gente para qualquer outra coisa, enfim, está no chat do nosso Instagram, pode mandar mensagem por lá também. Eu reforço um item que nós conversamos ontem, nós estamos elaborando uma cartilha de iniciação científica, explicando todos os fatores rigorosos de edital, enfim, alguns relatos de pesquisadores, e a gente também separou os professores por linha de pesquisa, currículo Lattes, para balizar vocês, alunos que estão começando agora esse processo. De modo geral, agradeço vocês que estiveram aqui. O evento de hoje vai ser disponibilizado no YouTube em breve. Fiquem ligados nas redes sociais que a gente divulga quando isso acontecer. E, mais uma vez, pessoal, obrigado. E aproveitem mais esse ano para começar uma iniciação científica e tirar proveito disso. Convidados, mais uma vez, obrigado pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Obrigado. pessoal.